5 de maio, né? 4 de maio, perdão, 4 de maio. Amanhã é 5 do 5, hoje é 4 do 5. 4 de maio, e nós vamos encerrar essa série lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui, acho que agora vai. Ó, e aqui já quero apresentar para você. Ó, então, se você participar da série, de toda a série, você vai receber aí o certificado dessa série Revelações de Esperança, né? Lá no dia 11 de julho, ó, lá no dia 11 de julho você vai receber o certificado. Nós vamos ter aqui a nossa formatura da nossa classe, Revelações de Esperança, Apocalipse e Revelações de Esperança. Ou seja, daqui até lá são 2 meses e pouquinho. São 11 encontros, precisamente 11 encontros, quase um trimestre inteiro. E nós vamos então cobrir ao longo de cada, porque nós temos são 11 encontros e temos 21 lições. Nós vamos cobrir as 21 lições ao longo desses 11 encontros, quer dizer, é uma média de 2 lições por encontro que nós tivermos aqui. Então, nós vamos estudar bastante e você precisa estar concentrado. Hoje, por exemplo, nós já vamos estudar as 2 primeiras lições. A primeira lição, você pode abrir os guia de estudos agora. Aí na primeira página, você virou ela, você já tem o índice, o sumário, e aí você vira mais uma, já começa aí a primeira lição, a revelação. E depois nós vamos estudar já a lição número 2 também, que é o verdadeiro herói. Tá bom? Não é uma série difícil, mas você precisa se concentrar para que você possa compreender e pegar o máximo possível do conteúdo. Muito bem, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês nesse momento. Eu não quero que vocês abram a Bíblia agora, não para responder essa pergunta, porque quem responder vai ganhar esse aqui, ó, snack da Super Bom, ó. Da Super Bom. E é Super Bom mesmo, viu? Super Bom é a nossa rede de alimentos, saudáveis aí da Igreja Adventista. Você vai ganhar um snack saudável aqui, ó. Olha aí, ó. Sabor pizza diz ainda, ó. E esse nem é pra gente participar no final aqui. Esse é pra você comer depois levar pra casa, tá? Mas lá em casa aí você compartilha. Valendo então o snack Super Bom aqui. Atenção, atenção. Quem souber a resposta, levanta a mão. E vai, se acertar, vai levar o snack. Tá bom? Atenção. Quantos capítulos tem o livro de Apocalipse? Quem souber, levanta a mão. Aqui o primeiro que levantou foi o irmão Orides. 22 capítulos, irmão Orides. Levou para casa. Amém? Olha aí, parabéns. Já está sabendo, ó, quantos capítulos tem. Amém, meus queridos? E olha aí, ó, o nosso guia de estudos, Revelações de Esperança, você recebe aí gratuitamente. Ele tem um custo, mas é um investimento que a igreja faz nas pessoas, na sociedade, para que elas possam aprender a palavra de Deus e se preparar para o reino dos céus. Amém? Amém. Traga amigos para que possam aprender conosco, para que possam saber, conhecer a profecia bíblica, as coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Vamos começar então estudando o primeiro tema, a revelação. E aqui já imagine a cena, um gigantesco asteroide no espaço sideral ameaça colidir com o planeta Terra. É assim que começam os filmes apoteóticos, apocalípticos. Mudanças climáticas levam ao derretimento do gelo nos polos, inundando a superfície da Terra, fazendo com que a água eleve o seu nível. E isso dá início então a uma nova era glacial, congelando oceanos, grandes áreas habitáveis. Seres extraterrestres invadem o nosso planeta, causando pavor e morte. Uma praga incurável se alastra sem controle, um ato impensado de 2 governantes poderosos detona centenas de bombas atômicas, arrasando toda a civilização humana. Em todas essas situações é feito um plano para salvar da destruição apenas um número pequeno de pessoas, aquele número privilegiado que recomeçará então a história humana no meio do caos. Assim apresenta Hollywood, apresentam os filmes aí da ficção, o fim do mundo. A ficção cinematográfica descreve assim, um cenário de pavor e desesperança. O ser humano não consegue enxergar além quando imagina esse tipo de futuro. Mas na Bíblia, o amável Jesus deu a revelação verdadeira, da verdadeira esperança.
para o seu apóstolo João. Ele apareceu para um dos seus discípulos, bem depois da sua morte, aqui no passado já há alguns bons anos. E nesse lugar, nesse contexto, surgiu então o livro de Apocalipse. E aí, Jesus mostrou de fato como seria o fim do mundo e como seria o novo começo. O fim de um mundo de pecado, mas o começo de uma nova história, um novo ambiente, em que a morte, a infelicidade, a tristeza não mais existirão. As lágrimas serão enxugadas, as lágrimas de tristeza. O plano de salvação gratuito está disponível para você e para mim, para todos aqueles que desejam ser salvos. E nesse estudo nós vamos então descobrir que o Apocalipse revela, acima de tudo, não os eventos, mas uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. E Ele é a própria esperança, a fonte da esperança que você e eu precisamos para viver agora, mas também durante toda a eternidade. Amém? Vamos então começar estudando aqui o que significa a palavra Apocalipse. Aí na sua Bíblia, todos já com a Bíblia, com o livro, também com o guia de estudos na mão, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e nós vamos, assim, de maneira bem participativa, cada um vai ler um verso e nós vamos respondendo juntos, tá bom? Apocalipse capítulo 1, é o primeiro livro, aliás, é o primeiro capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quem gostaria de ler esse primeiro texto da nosso estudo? Pode ser a irmã Maria. A irmã Maria então vai ler para nós, atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deverão acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Muito bem. Você pode, todos os textos que nós lemos aqui, você pode talvez fazer uma bolinha do lado ali na sua Bíblia, ou pode com uma reguinha sublinhar, tá bom? Algumas Bíblias já estão bem estudadas, né? A caneta lá escreve? Escreve muito bem. Essa caneta, eu só uso caneta boa, irmã Maria. A senhora vai ver que macia que é. Caneta lá escreve. Até recomendo, viu? Recomendo que a senhora compre uma com essa marca aí, mas depois me devolve porque eu gosto dela muito, né? Estou brincando. Mas olha só, o que significa a palavra Apocalipse, meus irmãos, amigos? Revelação de Jesus Cristo. É a primeira palavra do livro. É a primeira palavra do livro de Apocalipse. Revelação. Certo? Agora olha só, essa é a resposta certa que você marca ali com um xizinho, né? Agora olha só, presta atenção aqui um pouquinho. A palavra revelação, a palavra Apocalipse, literalmente ela significa não oculto. Por isso, na tradução ficou revelação. Mas ela é uma união de duas palavras gregas. Apo, em grego, significa não, e kalipsis, oculto. Não oculto. O que não é oculto é revelado. A palavra literal, né? A ideia literal é não oculto, não mais escondido. É como se Deus tivesse feito isso aqui. Tínhamos uma cortina e Deus fez isso aqui e o apóstolo João conseguiu enxergar o que havia do lado de lá. Ele desacortinou o futuro. Por isso, revelação. E tem pessoas que não têm medo do livro de Apocalipse porque alguém assustou elas. E nós estamos aqui agora para dizer, não é assim. Jesus deu esse livro como um presente para que nós pudéssemos estudar. Ele tem elementos simbólicos que precisam ser entendidos. E nós vamos entender muitos deles já hoje. Amém? Amém. É isso aí. Na cultura popular, Apocalipse está associado à destruição, fim do mundo, mas esse não é o ponto central do livro. Apesar de apontar para os momentos difíceis da história, Jesus é, de fato, a maior revelação do livro de Apocalipse. Mas nós vamos aprender muitas coisas que ele também abrange, muitas coisas. A principal delas é você ter o conhecimento do personagem central, que vai ser já logo na sequência do estudo número 2. Bom, a pergunta número 2 aqui é: que afirmação Jesus faz àquele que estuda o livro de Apocalipse? Agora o versículo 3, quem lê para nós? Quem lê? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Ótimo. Então a afirmação é a seguinte: bem-aventurado ou bem-aventurada, né? Feliz é aquele ou aquela que ouve e guarda. São duas coisas. Feliz é aquele que ouve e guarda as profecias, né? O conteúdo desta profecia. Amém? Você pode colocar essa resposta aí no seu guia de estudos e aí você resume o versículo. Eu sempre digo quando eu estudo com pessoas, porque às vezes tem pessoas que não sabem ler. Então ali diz bem-aventurado é aquele que lê ou aquele que ouve. Isso. Mas obedece. Isso mesmo. O ler, né? Ouvir. O que importa é a pessoa saber conhecer o conteúdo. E não só isso, porque conhecer sem colocar em prática não é bênção, é maldição. Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que ouve, mas aquele que ouve e guarda, diz aí o texto, né? Lembra que uma vez Jesus falou isso, né? O homem prudente é aquele que ouve e guarda as minhas palavras. E as chuvas vêm, ele é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. As chuvas vêm, as tempestades, os ventos deram contra aquela casa, mas ela permaneceu porque ele construiu sobre a rocha. Então, o homem que ouve e guarda, a pessoa que ouve e guarda, pratica as palavras de Deus, os ensinos de Deus, é o homem prudente. A pessoa que ouve e não guarda é o homem insensato, o homem imprudente. Daria para botar só bem-aventurado, né? Bem-aventurado, bem feliz, né? Bem feliz. Ou Feliz. são felizes. Mas quem que é feliz? A gente precisa entender isso, né? É aquele que guarda, né? Ali a pergunta fala aquele que estuda, mas nós queremos sair daqui não apenas com conhecimento, nós queremos sair colocando em prática o que vamos aprender. É esse o seu desejo? É esse? Amém? Vamos para a pergunta número 3. Bom, quando conhecemos o conteúdo do livro de Apocalipse e guardamos o que ali está escrito, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus vão se cumprir na nossa vida. Por toda a Bíblia, Jesus nos promete um mundo novo, livre de todo mal. Portanto, a felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo da revelação de Deus para esse período final da história da Terra. Pergunta número 3. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Por que será? No livro de 2 Pedro, ele está um pouquinho antes aí do livro de Apocalipse. Você volta algumas páginas, você vai encontrar esse texto, esse livro, né? 2 Pedro 1, versículo 21, vai dizer por que nós podemos acreditar na Bíblia. E quem vai ler agora? Agora vamos pedir para a irmã Lúcia, depois o irmão Luiz já lê a quarta, tá? Já vamos aí escalando. Que bom que vocês estão participando. Então, irmã Lúcia, pode ler para nós? 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Olha só que maravilha. Então, esse é o motivo. Já vamos, essa é de completar. Então, você coloca ali nos espacinhos dessas palavras que estão aí na tela. Porque nunca jamais qualquer profecia. Nunca qualquer profecia foi dada por quê? Vontade humana, né? A palavrinha que você precisa colocar aí é vontade. Entretanto, homens santos falaram da parte de quem? Falaram da parte de Deus. A expressão que você coloca agora é parte de Deus, nesse próximo espacinho aí. Movidos pelo Espírito Santo. Isso, essa é a última expressão aí, né? Você coloca aí pelo Espírito Santo. Você pode trazer uma caneta vermelha e deixar esse estudo bem bonito, que nem tá a tela ali, viu? Eu dei até uma sugestão, botei vermelho ali, né? Você pode trazer uma caneta azul e uma vermelha, uma preta e uma vermelha, para você contrastar aí alguma coisa que seja importante, né? Essa é a resposta. Então você entendeu por que a Bíblia, por que nós não só podemos, mas devemos acreditar na Bíblia? Entendeu? Porque ela não é um livro qualquer. Ela não é um livro igual aos outros. Ela foi inspirada, homens santos foram movidos por quem? Pelo Espírito Santo. É importante, olha só, nós temos vários livros bons.
Na escola a gente estuda alguns deles, alguns são chatos, mas todos eles trazem algum conhecimento importante lá na escola. Mas eu pergunto para você, eles são inspirados pelo Espírito Santo? Não. As pessoas foram tomadas em visão, houve uma revelação especial? Não. E é por isso que eles, apesar de terem bom conteúdo, eles não podem transformar a vida de uma pessoa. Agora, quando uma pessoa abre a Bíblia e ela lê, e ela, de coração aberto, aceita, recebe aqueles ensinos, a vida dela é transformada. A pessoa que era ordinária, cretina, hostil, bandida, malvada, se torna uma pessoa honesta, bondosa, gentil, cordial, cristã, humilde, generosa. Amém? E acima de tudo, ela se torna parecida, aos poucos, com Jesus, o seu Senhor e Salvador. A vida dela é transformada. Alguém disse que a Bíblia não muda, mas ela transforma. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia foi inspirada então por Deus. Ela foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos por 41 autores. Olha só, 1.600 anos, começou a ser escrita no tempo de Moisés, por volta de 1450, arredonda aí, 1500 a.C. E o último escritor bíblico foi o apóstolo João, que escreveu aí o livro de Apocalipse no ano 96 e o Evangelho de João no ano 99. Então você tem, somando 100 depois de Cristo, mais os 1500 antes, 1600 anos, 40 escritores diferentes, mas o autor um só, o Espírito Santo. Deus, né? A Trindade Divina. Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 4. Que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o livro de Apocalipse? Essa nós já lemos, vamos responder ela? Alguém já tinha lido esse texto? Então vamos lá. Ó, essa é de marcar VOF aí, tá? Ou não, essa é de marcar com xizinho acerta. Que afirmação Jesus faz àquele que estuda o livro de Apocalipse? Ler somente o Antigo Testamento. Tá certo isso aqui? Então você não marca. Ler somente o Novo Testamento. Também não. E a terceira opção ali, buscar as informações contidas em todos os livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O que você acha? É essa aí? Parece que é essa? É essa aí, essa é a resposta correta. Você pode marcar ela, porque tem algumas pessoas, alguns grupos religiosos que dizem assim, não, o Novo Testamento nós não aceitamos. Conhece um grupo assim? Conhece ou não? Sim. Os judeus não aceitam o Novo Testamento. Eles estão até hoje esperando o Messias. Estão lá no Muro das Lamentações, chorando e batendo a cabeça, esperando ainda o Messias. Eles não aceitaram o Novo Testamento. Você já viu alguém que não aceita o Antigo Testamento? Está cheio. As igrejas neopentecostais só aceitam o Novo Testamento. E só pegam o Antigo Testamento, porque não tem como rasgar a Bíblia, né? Não tem como tirar, não tem como... Mas aí eles aproveitam o Antigo Testamento em algumas coisas que lhes convém. Ou para fazer crítica. Eu tenho um casal ali em Bruxia, eles me deram até inclusive um Novo Testamento, um livrinho fino, né? E aí eu aproveitei daí o grande conflito e fiquei a tarde inteira conversando com eles a respeito, né, da totalidade da Bíblia. É verdade. Não tem como, irmãos. Não tem como, queridos. Porque, veja, Jesus falou da importância da Bíblia. E nos dias de Jesus só tinha o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é amparado pelo Antigo. O Antigo Testamento é a base do Novo. E para você entender bem aqui o que é a Bíblia, o conjunto completo da Bíblia, veja só. Quando a gente abre a Bíblia aqui, ó, ela tem a divisão aí do Antigo e Novo Testamento, que é uma página em branco geralmente, né? Que separa os dois. Essa paginazinha aqui representa 450 anos. Entre o último autor aqui no Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro aqui, que é Mateus, passou 450 anos. Mas olha só, o que é a Bíblia em resumo? Para ficar bem fácil aí para as nossas amigas. O que é a Bíblia em resumo? A Bíblia em resumo é isso aqui, ó. O Antigo Testamento são promessas de um Salvador que viria, e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa do Salvador que já veio. Amém? Promessa e cumprimento. Deus prometeu que enviaria um Salvador e agora ele chegou. Agora ele já está entre nós. Amém? Esse é o resumo da Bíblia.
É o Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente diria. Sim, irmão Eloy. Eu ia falar algo, esqueceu, depois vai chegar de novo. Eu já falou. também. Eu me lembro quando eu era da luterana, né? E a gente também tinha um livro que era só o Novo Testamento. Não continha o Aí ele é fininho, né? Ele é mais fininho do que a Bíblia, né? Tem algumas edições da SBB que é só o Novo Testamento, justamente porque alguns grupos, né, só leem o Novo Testamento. Mas enfim, a Bíblia mesma deve ser aceita por completo, toda ela. Muito bem, meus queridos. Agora a pergunta número 5, atenção. Por que Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas e símbolos? Porque o livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos. Agora a gente vai ter que ir lá em Lucas para entender por que Jesus às vezes fala em símbolos. Por que Deus utiliza símbolos para revelar a sua vontade? Agora, Lucas capítulo 8, versículo 10, vocês são inteligentes, né? Enquanto eu vinha falando antes, alguns já tinham aberto a Bíblia lá em Lucas. É isso aí mesmo, são bons alunos, são bons estudantes da Bíblia. Lucas 8, versículo 10, quem vai ler agora? Agora era o irmão Orides, né? Isso aí. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, tá aí o motivo. Por quê? Ó, lá Jesus disse assim, a vós, vai completando aí, ó. Primeiro espacinho é vós. A vós, ele está falando para os discípulos, para vocês, meus discípulos. É dado conhecer os, ó, a segunda palavrinha, mistérios. Mistério é aquilo que ele não estava conseguindo enxergar. Aí Deus revelou, ó, agora consegue ver. Tá bom? Mistério não é mágica, não é magia. Mistério é uma coisa que nós não sabíamos e que agora nós sabemos porque Deus nos mostrou. É conhecido os mistérios do reino de Deus. Aos demais, terceiro espaço ali, fala-se por parábolas. Parábola é um símbolo, é uma imagem, é uma ilustração. Para que vendo, próxima palavrinha aí, ó, vendo, não veja. E ouvindo agora, né? Palavrinha aí, o verbo ouvir, ouvindo, não entenda. O que estava acontecendo nos dias de Jesus para que ele falasse em parábolas para os discípulos? Os fariseus estavam incomodando demais e principalmente querendo matar Jesus. E se ele falasse abertamente algumas coisas, ele anteciparia a morte dele. Só que tinha um tempo para Jesus morrer por nós. E ele foi controlando as coisas de uma maneira que a profecia veio se cumprir no tempo certo. Então Jesus não antecipou a sua morte desnecessariamente. O ministério dele deveria ter 3 anos e meio. E posteriormente a igreja também começou a ser perseguida. Os cristãos começaram a ser perseguidos e eles começaram. Agora a palavra de Deus, principalmente o livro de Apocalipse, ele é dado em símbolos para que os cristãos pudessem ser poupados da morte ao receberem, ao falarem, ao proclamarem essas verdades do livro de Apocalipse. Mas só quem é espiritual entende isso. Não precisa ser muito inteligente, precisa ser espiritual, amém? Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não se diz assim, se discernem intelectualmente. Não precisa ser um gênio, não precisa ser superdotado, precisa ser só espiritual. Amém? Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, com o coração aberto e sempre em oração, nós vamos entender o que Deus fala na palavra dele. É uma grande sabedoria, né? Saber falar em lugares assim, através de meios que às vezes não atinja o que poderia ser o inimigo, né? É verdade, com certeza. E aqui o livro de Apocalipse, então, altamente simbólico, né? E nós vamos entender agora os símbolos. Vamos começar com esse aqui? Pergunta número 6. Entre os símbolos do Apocalipse, meus irmãos, o que significa esse aqui, ó, o cordeiro, lá em Apocalipse 5, versículo 6. Agora, eu acho que alguém dessa fileira aí que está silenciosa, que agora vai ter que ler para nós. Senão eu vou chamar. Eu vou olhar e vou chamar. Deixar vocês bem à vontade aí, tá?
Se vocês quiserem que seja agora, já pode ser. Se não, a gente pode ir para alguém que não leu e depois, obrigatoriamente, nós vamos ter que ler, né? O senhor falou lá para trás, né? É verdade. É verdade. Quem gostaria de ler, então? Já pode ler, para a gente avançar aqui, ó. Nós estamos ainda no segundo estudo, tá? Apocalipse 5, 6. Quem lê? Então vi, no meio do trono, 4 seres viventes e entre os anciãos de pé. Um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. A ideia não é a gente saber tudo sobre esse verso aí agora. A ideia é só a gente saber quem que é o cordeiro. O cordeiro que foi morto. Quem é o cordeiro que foi morto? E que agora tem o poder de enviar os 7 espíritos. Só para você já entender aqui, tá? Não tem 7 espíritos santos. Tá? Olha, ó, que bênção de poder estudar o Apocalipse. Tem gente que não entende isso, né? Mas o que são 7 espíritos? O número 7 na Bíblia representa o que, meus queridos? Plenitude. Então aqui, essa ideia de 7 espíritos significa a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja, que seria enviado e se cumpriu já lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Amém? Agora, olha só. Quem é que tem esse poder para enviar o Espírito Santo para a igreja de maneira plena? Quem é o cordeiro que foi morto e que pode fazer isso? Jesus Cristo. Então o cordeiro é Jesus. O próprio Evangelho de João, o mesmo escritor do livro de Apocalipse, lá no Evangelho, disse assim, né, que o primo de Jesus, João Batista, falou assim, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus. Ok? Por que ele é chamado de Cordeiro? Porque lá no Antigo Testamento, o cordeirinho que era sacrificado, lá na Páscoa, na festa da Páscoa, representava a libertação do Egito. E agora Jesus é o cordeiro que nos liberta não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Amém? Lembra que ele fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso ele fala em João 8. Bom, vamos agora para o próximo símbolo, pergunta número 7. O que significa dragão? Dragão, no livro de Apocalipse. Capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. E agora eu vou começar a chamar. Eu vou chamar aqui o irmão Davi. 12, 9, irmão Davi. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi expulso para a terra e com ele os seus anjos. Essa está muito fácil, né? O próprio verso já fala aí que esse dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O nome dele atualmente é Satanás. Um dia o nome dele foi Lúcifer. Tá? O Apocalipse então fala, né, explica que o dragão é a antiga serpente, né, a antiga serpente lá no Éden, mas na verdade é alguém que estava usando a serpente. É o próprio Satanás, diabo ou Satanás. O nome dele mesmo é Satanás hoje. Significa, né, adversário, significa acusador. Bom, o Apocalipse identifica então o dragão como a antiga serpente, o próprio Satanás, que se coloca em luta aberta contra Jesus. Ele lutou, ele desafiou Cristo, se rebelou contra Cristo no céu, e agora aqui na terra, ele tentou tirar a vida de Jesus quando Jesus veio, estava aqui, quando era bebezinho. Ele procurou levar Jesus, tentar Jesus para que Jesus pecasse, e agora, perdendo a batalha para Cristo, ele tenta destruir você. Ele tenta atingir você, porque atingindo você ele machuca quem? Veja, a guerra dele não é contra você, a guerra dele é contra Cristo. Mas por que você é o objeto da atenção especial do inimigo de Deus? Porque se ele atingir você, se ele atingir você, quem é que ele fere? O arqui-inimigo dele, Jesus.
E no livro de Apocalipse nós temos essa guerra, essa batalha espiritual. Agora, pergunta número 8. O que significa a expressão águas? A palavra águas no livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 17:15. Apocalipse 17:15, você aí, ó, olhando para mim, séria, já pronta para ler aí Apocalipse 17:15. Como é que é o teu nome mesmo, minha amiga? A Bruna vai ler para nós aí com a voz de trovão. João, no livro de Apocalipse, fala isso. Com voz de trovão, Bruna. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Nós já vamos não. Daqui a algumas semanas nós vamos entender quem é essa outra parte aí do verso. A meretriz sentada sobre as águas. Mas ele explica aí, as águas que viste, e que são essas águas? Povos, nações. Então, água significa muita gente. Coloca aí a resposta. O termo águas se refere a povos ou muita gente. Está vendo como o livro ele se decodifica? Ele tem códigos, mas ele se decodifica. Como é que isso se assemelha a um cadeado? Um cadeado ele tem tipo uma senha, digamos assim, né? Para ser aberto. E quando você coloca a chave certa, aquele código certo, você consegue abrir o portão, o cadeado. Então, o próprio livro de Apocalipse se decodifica esses códigos e assim nós podemos entender o que está sendo dito. Pergunta número 9. Que advertências Jesus nos faz ao interpretarmos as profecias? Voltamos lá a 2 Pedro 1:20. Nós tínhamos lido o versículo 21. E agora o versículo 20. E eu vou fazer toda essa fileira silenciosa falar hoje. Agora vai ser a mãe, né? A mãe da Bruna, é isso? Não? Irmã, tia, prima? Mãe. Mãe? É isso mesmo? Olha só. Parece irmã, né? Que bênção. As pessoas aí estão ficando mais jovens estudando a Bíblia. Glória a Deus por isso. Eu concordo. É isso aí. E nós vamos cada vez ficar mais jovens. Olha só. Agora é a... Como é que é o seu nome? A Roberta vai ler para nós, então, 2 Pedro 1:20. Ele está fugindo dela, irmãos. Eu também acho. Ele fugiu aqui, ó. Aqui, foi bem aqui assim, ó. Judas, primeiro, segundo João. Aí, ó, 2 Pedro. Viu? Tá ali. É mais que essa Bíblia bonita aí. Muito bem. Agora, então, a Roberta vai ler para nós. 2 Pedro 1, versículo 20. Sabendo, primeiramente, isto que nenhum profecia da Escritura, porém, de particular elucidação. Nenhuma profecia, nenhuma parte da Bíblia vem de particular elucidação. Particular quer dizer assim, ó, eu da minha cabeça, particular, vou tirar a minha conclusão. Particular elucidação, interpretação. Nenhuma profecia da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia deve ser feito isso. Então, qual é a resposta certa? Podemos dar o significado que quisermos às profecias? Não. Errado. Somos livres para eliminar das profecias os textos que discordamos? Não. Claro que não. Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada. Essa aí? É essa aqui. Sem acrescentar, sem retirar. O Espírito Santo que um dia inspirou o profeta, agora está aqui conosco iluminando a nossa mente para entender. Amém? É o mesmo. O profeta morreu, viu, Bruno? O profeta não está mais aqui. João já foi. Ele está esperando a volta de Jesus lá na sepultura. Mas o Espírito Santo que inspirou ele está aqui conosco hoje. Amém. Amém? Essa é a terceira opção. Então, agora a próxima. Qual a síntese da mensagem do Apocalipse? Vê o F aí, ó. Apocalipse 12, 10 e 11.
E aí, qual vai ser agora? Vai ser a Regiane ou vai ser a Maísa? A Maísa. Então vamos lá, Maísa. Lê para nós aí, Apocalipse 12, 10. A mãe manda, a filha obedece, né? Eu não consigo ver. Vai lá, Maisinha. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Olha só, que texto poderoso. Então, VUF. Bem e mal existirão para sempre os dois. E devemos nos conformar com isso. VUF. É falso, né? Aí está dizendo que vai haver um momento em que acabou o mal. Ainda não acabou, mas vai ter esse momento, vai ter esse cântico aí que está sendo cantado aí em Apocalipse 12. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. VUF. É isso que está sendo dito nesse hino aí, né? Esse cântico aí. O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. VUF. Verdadeiro, V para verdadeiro, né? FVV, então ficou a resposta. E por que o livro de Apocalipse, na próxima pergunta, ele anuncia a destruição? O anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança. Né? Por que a destruição é uma mensagem de esperança? Lá em Apocalipse 20, verso 10. Agora aqui nessa fileira aqui, quem vai ler? Pode ser o Jair? Tem que ser Jair. Apocalipse 20, verso 10. Isso. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olha só. Aí então o diabo, diz aí, o dragão, né, a besta, o falso profeta vão ser lançados para esse lago aí, lago de fogo e enxofre. Por quê? Por que eles têm que ser destruídos? Porque o mal não pode imperar para sempre. Eles já tiveram a sua oportunidade de arrependimento e não aceitaram. Você sabia disso? Você sabia que Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento para todas as pessoas, para todos que um dia se afastaram dele? Você sabia que Satanás quando ele era Lúcifer ainda, ele teve um tempo para se arrepender? E não foi pouco, irmãos. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Foram anos, foram séculos que Deus deu para ele. E ele não aproveitou. E agora, por isso que a Bíblia diz que ele está indignado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o inimigo de Deus e seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente. Tá? A mensagem de destruição é também uma mensagem de esperança para aqueles que amam a Deus. E por fim, aqui é a nossa pergunta número 2 do primeiro estudo, né? Que promessa encerra o livro de Apocalipse? No seu guia de estudos aí, que promessa encerra o livro de Apocalipse? Olha que promessa maravilhosa. 22, versículo 7. Pode ser aqui nosso querido amigo, como é que é o seu nome? Eusélio? Silvério. O Silvério, então, consegue ler para nós aí, Silvério? A letra é pequenininha, mas vai dar certo. Já ele te ajuda aí, tá? 22, verso 7. Estou gostando de ver o Silvério estudando conosco. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém? Qual é a grande promessa, a grande esperança? Eis que venho sem demora. Jesus em breve voltará. Amém? Amém, amém e amém. Meus irmãos, as telas que nós tínhamos para estudo hoje são essas, mas eu quero, para a gente aproveitar, porque senão a gente não vai cobrir todo o estudo. Veja aí, vamos responder rapidamente a lição número 2. A lição número 2, ela tem aí como título O Verdadeiro Herói.